De acordo com a Instrução Normativa número 2, de 19 de janeiro de 2018, as unidades da Federação classificadas como de baixo risco de introdução e dispersão da Bactrócera carambola são Mato Grosso do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todas as estratégias aqui definidas nesse plano para essas unidades, elas já estão em consonância com as estratégias gerais tratadas anteriormente. Avaliação de risco é uma estratégia que já é prevista na Instrução Normativa número 28, de 20 de julho de 2017, onde estabelece que essas unidades da federação devem realizar anualmente avaliações para identificar as vulnerabilidades de introdução da praga, ou seja, avaliar o risco de introdução. Então, pessoal, como já mencionado nas estratégias gerais, a divulgação de informações sobre a praga, sobre os prejuízos que ela ocasiona e as restrições de trânsito, junto às autoridades de recintos alfandegados como aeroportos, portos, postos de divisas e também junto a outras autoridades que administram esses estabelecimentos reguladores do trânsito rodoviário, aéreo e fluvial, vai muito ajudar nas definições de ações conjuntas visando a prevenção da praga junto à população que circula nesses ambientes. Implementação de plano de educação fitossanitária para a praga Bactrócera carambola. É o plano estadual que vocês vão realizar contemplando ações educativas que serão implementadas conjuntamente com as ações de vigilância que já são realizadas. Então, essas ações elas deverão ser prioritárias nos pontos de entrada nas capitais e em locais que fazem divisa com os estados de alto risco que se encontram em rotas ligadas à unidade da federação com ocorrência. Então, esse plano deverá apresentar na sua estrutura os seguintes pontos: identificar as rotas de risco de ligação com as unidades da federação de ocorrência, identificar as rotas de risco de introdução da praga, identificar as barreiras de vigilância agropecuária situadas nas divisas com os estados de alto risco e em rotas de ligação com as unidades da federação de ocorrência, levantar o fluxo de transportes interestaduais, tanto fluviais como rodoviários e aéreos, provenientes das unidades da federação de ocorrência, estabelecer já as parcerias para a execução das ações, identificar o público-alvo, definir quais metodologias e ferramentas de divulgação e comunicação serão implementadas, definir a responsabilidade dos entes que irão estar envolvidos, tanto os federais como estaduais e municipais, assim como os parceiros que serão identificados para colaborar com as ações, definir as necessidades quanto a pessoal, material, equipamentos e recursos orçamentários. Capacitação continuada. As capacitações deverão focar naqueles servidores que irão realizar os planejamentos das ações, a avaliação e a formação das equipes de execução. Então, serão priorizados servidores que trabalham como coordenadores, gerentes, os executores das ações de vigilância, servidores que atuam em portos, aeroportos, terminais rodoviários, os técnicos e fiscais estaduais agropecuários que atuam nas barreiras de vigilância agropecuária, principalmente aquelas que estão situadas nas divisas dos estados de alto risco, bem como nas rotas de ligação com as unidades da federação de ocorrência,
nós já vimos, né, já destacamos a importância do trabalho dos técnicos das barreiras, que podem muito bem divulgar a informação e orientar a população que transita, principalmente transportadores de cargas, pelo risco de algum desse transportador, embora não leve carga de hospedeiro da mosca da carambola, mas eles podem muito bem ir transportando algum fruto para consumir durante a viagem. Então, é fundamental esse trabalho dessas abordagens, né, dos fiscais de barreiras com este público, tá? Então, essas capacitações deverão abordar temas que busquem sensibilizar os gestores sobre a necessidade de se implementar ações educativas junto com as ações de vigilância que hoje são realizadas nesses estados, preparar os coordenadores que irão elaborar o planejamento, assim como o diagnóstico, e definir as ações que serão realizadas, né? Capacitar os técnicos fiscais agropecuários que irão atuar na linha de frente. Esses técnicos eles devem estar capacitados sobre as ações básicas de educação fitossanitária para a praga Bactrócera carambola. Veiculação de alertas fitossanitários. Esta é uma estratégia que definimos aqui tanto para aeroportos como para terminais rodoviários. Em relação a aeroportos, é exatamente a preocupação em relação aos voos que partem das unidades da Federação de Ocorrência, como Roraima, Amapá e Pará. E esses voos vão direto para os principais aeroportos, onde também são realizadas conexões que são do Distrito Federal, dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Também ocorre voos em menor intensidade para Porto Alegre e Recife. Esses voos, regularmente têm a origem nas capitais, mas alguns deles também fazem escala nas cidades do interior, principalmente no estado do Pará. Tem voos que saem de Belém, fazem escala em algumas cidades do interior do Pará e vão direto para Brasília. Então, como já até tratamos no diagnóstico situacional, chamamos a atenção aqui para os aeroportos internacional de São Paulo, Guarulhos, aeroporto também de São Paulo, Congonhas, o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, que é o Galeão, o aeroporto de Confins, Minas Gerais, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, aeroporto do Rio de Janeiro também, o Santos Dumont, aeroporto internacional do Recife, Guararapes, o aeroporto internacional de Porto Alegre, Salgado Filho, o aeroporto internacional de Salvador, deputado Luiz Eduardo Magalhães. Destacamos aqui os aeroportos de Recife, de Guararapes e de Salvador, considerando que nesses aeroportos também ocorre conexão de passageiros que possam ir para o grande polo frutífero, que é o de Petrolina, no Vale do São Francisco. Então, recomenda-se que essa estratégia de alerta de fitossanitário no embarque desses passageiros. E essa medida irá prevenir a dispersão para o Vale do São Francisco, que é a grande preocupação em relação ao polo brasileiro de fruticultura, certo? Agora, é importante também que estejam sempre alertas quanto a inclusões e alterações de rotas que podem ocorrer nas companhias aéreas. Então, é sempre importante estar atualizado sobre informações a respeito do fluxo desses passageiros que possam estar vindo dessas áreas de ocorrência para esses estados de baixo risco. Então, pessoal, esses alertas fitossanitários, eles irão reforçar os trabalhos de prevenção que com certeza já devem ter sido iniciados lá nos aeroportos de origem das viagens, né? E a informação sobre a restrição de trânsito, ela pode ser veiculada por meio de mensagens de áudio
ou por meio de painéis digitais, ou outro meio que melhor se adeque ao local. Uma outra estratégia que apresentamos que poderá ser estudada é a distribuição de lixeiras contendo mensagens proibitivas e que estimulem os viajantes a descartarem os possíveis frutos que estejam transportando como bagagem de mão. Essas lixeiras elas podem ser distribuídas nos locais de circulação dos aeroportos, do trajeto do desembarque dos viajantes às salas de recepção de bagagem. Agora, essa alternativa tem que ser muito bem estudada, porque requer maior cuidado na questão da gestão do lixo, que será posteriormente destruído. Com relação à veiculação de alertas fitossanitários nos terminais rodoviários das unidades da Federação de Baixo Risco, esta estratégia ela pode ser bem estudada e, se realizada, ela vai ajudar também os trabalhos de prevenção que já são ou deverão ser realizados na origem, Porque não podemos esquecer que de Belém partem linhas regulares de ônibus com destino a vários estados do Nordeste, assim como para o Sul e o Sudeste. Embora as distâncias sejam grandes e o fluxo também não seja muito grande de passageiros, ao longo dessas rodovias, não é impossível que alguém vá transportando algum fruto no interior desses ônibus para consumo durante a viagem. A gente sabe também que em Belém não tem a praia, é um ponto positivo. E o outro ponto positivo também é que a gente sabe que, à medida que aumenta a distância, vai também diminuindo o risco de chegar no destino final dessas pessoas, algum fruto ainda, nas suas bagagens, caso leve para consumir durante esse trajeto. Ok? Pois bem, pessoal, com relação à estratégia de realizar abordagens de sensibilização em barreiras de vigilância agropecuária nas unidades da Federação de Baixo Risco, nós já até vimos aqui que o foco principal é orientar os condutores de veículos de cargas, não necessariamente cargas, frutos hospedeiros da mosca da carambola, mas sobre a possibilidade desses condutores estarem transportando algum fruto em bagagem de mão para consumir durante a viagem, ou então, porventura, presentear alguém. Então, essas ações educativas elas poderão ser priorizadas nas barreiras de vigilância agropecuária que estão situadas nas divisas com os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, com Bahia, Pernambuco. Por que o desses estados? Porque esses estados, eles se ligam, principalmente o Ceará, ele se liga com o estado do Piauí, que se liga com Belém pela BR-316. Não esqueçamos também que a 316 vai até o estado do Alagoas, Belém liga até Alagoas. Mas nós destacamos aqui esses estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco, porque são áreas de grande produção de frutíferas, E representam um grande risco de alguém via rodoviária e ir transportando algum fruto infestado, vindo dos estados de ocorrência. Okay? E nós não podemos esquecer que essas grandes áreas com produção, elas sofrem ameaça com o risco da introdução da bactrócese. Então são grandes áreas que exportam, que exigem certificação de área sem ocorrência dessa praga. Então todo o trabalho que possa ser feito de prevenção, embora, como nós já conversamos aqui, não tem
grande movimento de pessoas. O diagnóstico situacional não constatou grande fluxos de pessoas, de carga, mas existe sim movimento de cargas de outros produtos, transporte de animais, tem linhas regulares de ônibus também. Mas no caso aqui das barreiras de vigilância agropecuária, o foco mesmo é relacionado a esses veículos transportadores de cargas, ok? Então, nesse quadro, nós apresentamos algumas propostas de atividades educativas que possam ser realizadas por vocês, assim como outras que possam ser estudadas a possibilidade de se realizar, ok?